A tendência mundial é para que o serviço seja cada vez mais desvalorizado que o produto, por um fator cultural e histórico que eu vou te explicar nesse vídeo, e também por diversas vezes termos experiências ruins com profissionais que realizam serviços, desde o técnico da internet até o pedreiro que nunca entrega a obra da sua casa. E principalmente pelo fato de que a impressão desenfreada de dinheiro e a política monetária nacional equivocada causarem a inflação absurda dos produtos. Eu creio muito nessa visão que eu vou te passar agora, e o que mais me assusta sobre o tema desse vídeo é o fato que realizar serviços tende a ser cada vez menos valorizado, porém cada vez mais necessário. Sinto te dizer, mas se você não pensa como trabalhar para você mesmo, construir uma audiência ou um produto, cara, a realidade no futuro não tende a ser tão convidativa assim para quem presta serviços na internet. Ainda mais pelo que eu venho observando atualmente. Porém, existem algumas áreas de prestação de serviço que podem ser bem valorizadas, caso você realmente queira seguir com esse tipo de trampo. Claro, na internet tem espaço para todo tipo de trabalho e para todo tipo de pessoa, mas talvez a prestação de serviço seja melhor de maneira física, e você vai entender isso melhor agora. Vou te explicar e a gente vai concluir junto uma saída para quem quer prestar serviço e uma estratégia ideal, na minha visão. Para começar, eu vou contar para vocês um pouco a respeito de uma experiência pessoal. Eu trabalho em um restaurante, certo? E nesse restaurante eu geralmente cuido um pouco mais dos números, né, e da parte de marketing no restaurante. Porém, eu estava no salão como gerente quando esse fato aqui aconteceu, no caso. Certa vez veio uma cliente aqui nesse restaurante e ela pediu uma salada, e a salada veio com pouco molho, né? Era uma salada com mostarda e veio com pouco molho de mostarda. Realmente a apresentação do prato não estava no padrão. O foco é o cliente, mas tudo tem limite. E aquela coisa, né? Isso aqui é uma frase que eu ouvi de um assessor nosso. O cliente sempre tem razão, pessoal, mas nem sempre ele tá certo. Só que o cliente, ele realmente sempre tem razão. É por isso que você precisa tratar o cliente com o maior respeito do mundo, principalmente pela sua reputação e a reputação da empresa. A cliente, ela foi muito mal educada comigo. Então, primeiro ela brigou com o garçom ele se cansou de conversar com a cliente, e daí o garçom me chamou para eu conversar com essa cliente. Era o aniversário do pai dela, e se o prato já veio errado e foi uma experiência ruim, depois do que ela fez, né, acabou com tudo. Por quê? Porque, cara, basicamente virou uma luta gigantesca. Eu até coloquei aqui uma imagem do Clube da Luta, né, pra conseguir ilustrar isso. Virou ali uma briga gigantesca, vários clientes olhando assim pra ela, porque ela realmente estava bem exaltada, e eu e o garçom de mãos atadas ali, querendo resolver a situação. O serviço, ele, cara, tem que ser perfeito, e você tem que servir a pessoa da melhor maneira possível. Tudo bem, a arte de um garçom é servir. Eu acredito bastante nisso. Você precisa ter empatia como um garçom. Eu sei disso, assim, tenho um pouco dessa percepção, justamente porque eu já trabalhei várias vezes de garçom, e é a área que eu mais atuo, né, que eu trabalho. E assim, pessoal, o segredo, na minha opinião, ao prestar um serviço, de modo geral, é ter empatia pelo cliente. E depois do que ela fez ali, cara, primeiro que todos os funcionários da loja viram, eu não posso garantir que todos iriam tratar ela da mesma forma depois do que ela fez, que ela seria super bem tratada se ela voltasse no restaurante alguma outra vez, né? Mas o ponto é o seguinte, ela realmente tinha o direito de humilhar a gente daquela forma lá, porque ela falou coisas bem pesadas. Eu não concordo que uma pessoa tenha que se explodir dessa forma. Agora, eu vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê que, na minha cabeça, e um pouco do que eu já estudei e já percebi, aqui no Brasil, principalmente, o serviço é bem desvalorizado. Eu acredito que justamente pela gente ser um país subdesenvolvido, e que foi bem explorado por bastante tempo, a tendência, ela reflete a realidade. Então, basicamente, a gente não valoriza por natureza o trabalho laboral. A gente não valoriza o trabalho, entendeu? A gente não valoriza a prestação de serviço. Por fim, reflete na prestação de serviço. Então, ao mesmo tempo que a gente sente pena do proletariado, do CLT, desprezamos quando fazem pouco caso. Então, a gente despreza os mesmos quando eles fazem pouco caso do CLT, quando eles fazem pouco caso do trabalho deles. Ao mesmo tempo que despreza quando eles fazem pouco caso, a gente sente pena. E a razão pela qual eu percebo que sentimos pena, entre aspas, né? Essa pena que eu tô falando aqui é entre aspas, mas enfim, que sentimos pena, entre aspas, do trabalhador é justamente pelo fato de empreendedorismo ser totalmente desincentivado no Brasil. Basicamente, as empresas são as que mais geram impostos pro Brasil. E assim, enfim, aí já entra mais de um lado político, né, na jogada entre esquerda e direita. Porém, na minha percepção, realmente, para você fazer riqueza, você realmente precisa seguir a partir do capitalismo. É ele quem vai te dar essa melhor possibilidade de você conseguir constituir patrimônio e riqueza, né? Essa é a minha percepção a respeito disso, pessoal. Vocês entendem que é justamente um ciclo?
essa parada aqui. Por quê? A razão pela qual a gente sente pena do trabalhador, entre aspas, é justamente pelo fato do empreendedorismo ser totalmente desincentivado, e a gente volta ao fato de que somos explorados por chefes, entende? Então a gente sempre teve na nossa cabeça, justamente pelo Brasil ser um país subdesenvolvido, justamente por ser um país que sempre foi muito explorado, e que a gente sempre entendeu que a gente tinha um chefe ali, um senhorio, né, que a gente era explorado por eles, no caso, a gente entende que vira um ciclo essa parada. A gente é explorado pelos chefes, só que daí essas pessoas são exploradas. A gente sente pena delas, só que se elas desprezam o trabalho e se elas desprezam aquilo que tá fazendo mal, a gente vai lá e faz pouco caso, a gente reclama, entendeu? Na minha percepção, um dos problemas culturais e estruturais do Brasil é justamente a respeito disso. Justamente a respeito desse ciclo aqui do trabalhador. Os produtos, principalmente, eles são extremamente superfaturados, né? Pela inflação e a impressão desenfreada de dinheiro. Eu até esqueci de colocar aqui uma máquina de dinheiro, imprimindo dinheiro aqui desenfreadamente para refletir o governo. Mas é justamente isso que acontece. Então, quanto mais, né, não tem como. A inflação real mesmo, o M3 lá, que é a inflação, é a impressão desenfreada de dinheiro. Então, não tem como superar isso em nenhum investimento. Daí isso reflete muito rápido no preço dos produtos. E daí, cara, como é que você vai conseguir pagar por um produto caro e um serviço de qualidade e sem reclamar do serviço? Só não tem como, entendeu? Tem mais essa ainda na jogada. Além do serviço ser desvalorizado, tem os produtos que ficam cada vez mais caros. Então, é um fator estrutural, cultural, nacional. É um fator de má administração aí da economia brasileira, e tudo isso resulta em profissionais frustrados, desmotivados e desincentivados. Prestadores de serviços aqui, eles tendem a ser cada vez mais desincentivados e desvalorizados. Não que você gasta muito mais dinheiro, mas você gasta muito dinheiro comprando, por exemplo, os materiais dessa construção aqui, da construção da sua casa, e quando chega na hora de você pagar o pintor, de você pagar o pedreiro, você não quer pagar o preço do serviço deles. E agora você vai falar pra mim, mais distinto, eu presto serviço pela internet, meu caso não é muito bem esse, tudo bem. Se você não estiver pensando em alguma forma de botar sentimento e fazer com que o seu serviço seja um pouco mais artesanal, na minha percepção, cara, você vai ser bem engolido pelas IAs aí. Coisas que eu tinha que pagar no passado pra fazer uma thumbnail, pra fazer uma edição, pra fazer um roteiro. Cara, hoje em dia eu faço tudo sozinho. Muito eu faço manualmente pelo meu estudo, mas algumas coisas eu faço aí por conta da IA. Facilitou bastante o meu trabalho. Eu utilizo isso demais também no meu trabalho, assim, tipo, no meu trabalho no restaurante, né? Pra ler planilhas, montar planilhas, enfim. Tem como se blindar, né? Tem como se blindar desse movimento, colocando seu toque de criatividade humana. Porém, o algoritmo é bem poderoso e aprende mais rápido que qualquer ser humano. Ele funciona aí identificando padrões. Isso aqui é básico, né? Porém, os padrões sentimentais, né? O CRM perfeito, que é o Customer Relationship Management, que é justamente a maneira como você consegue manejar o relacionamento com o seu cliente, que é, por exemplo, eu deixei um telefone com você, você vai oferecer algumas coisas para mim justamente porque eu te dei um dado meu, da melhor forma. Você vai saber utilizar isso da melhor forma, meus dados aqui, e me tratar da melhor forma. Enfim, fazer um atendimento personalizado. Cara, isso aqui, para você conseguir fazer um CRM perfeito a partir das IAs, é bem difícil, porque você precisa aprender sobre padrões sentimentais. Obviamente, como são padrões, muito provavelmente no futuro, cara, a gente vai chegar muito perto, conseguir identificar todos os tipos de padrões, tá? E provavelmente essas inteligências aí, talvez elas consigam até se assemelhar a humanos, mas nunca substituir, na minha percepção. Então, cara, tenta botar sentimento, tenta botar aquela, sabe, aquilo que dá pra você ver, aquele seu capricho humano mesmo, né? Até porque as inteligências artificiais atualmente, elas não conseguem fazer algo que não seja tão robotizado assim, ou tipo, por mais que você consiga fazer algo que realmente se pareça bastante humano, alguma hora ela vai falhar porque ela tá em constante aprendizado, entendeu? Mesmo quando eu erro aqui nesse vídeo, eu falo alguma desinformação, vocês sabem que sou eu, vocês se relacionam, vocês têm uma certa reciprocidade, então vocês vão querer me ajudar, vocês sabem que eu não tô falando isso da boca pra fora, enfim, vocês vão falar assim, tá bom, distinto, eu discordo, aí a gente vai discutir, tá? Agora com a inteligência artificial fica um pouco mais difícil, fica bem mais robotizado. Tente colocar algo um pouco mais artesanal para conseguir prestar os seus serviços. Tente focar bastante no CRM, pessoal, que é a maneira como você realmente trata o seu cliente, como você faz esse manejamento de relação com o seu cliente, tá? Porque isso é um diferencial gigantesco. Alguns serviços que eu acho que vão se valorizar bastante. Doador de sêmen, pela baixa natalidade que a gente está enfrentando aí em diversos países europeus, e eu acredito que essa inversão de pirâmide de natalidade, ou seja, vão começar a viver muito mais pessoas idosas do que pessoas novas nascendo, eu acredito que isso vai se expandir para o mundo inteiro, entendeu? Então eu acredito que essa é uma profissão, ou é um ramo, uma prestação de serviço, se valorizar bastante, o doador de sêmen. Além disso, o marido de aluguel, coloquei um cara aqui trocando chuveiro. Muitas das mulheres agora
agora estão focando bastante em carreiras, e quanto mais elas focam em carreiras, menos elas têm tempo de constituir família, né? Enfim, tem várias mulheres aí, cara, que tiveram até um filho, ou que não tiveram filho, focaram na carreira, hoje em dia estão nos 50 anos, já começa a entrar na menopausa, aí fica bem difícil, né, de você conseguir, porque você não vai ter um homem, né? E a mulher sempre fica esperando a encontrar o cara perfeito, enfim, às vezes a mulher nem quer, então eu acredito que o marido de aluguel é uma profissão aí que sempre vai ter mercado para essa profissão. Existem diversas outras, porém só tô dando exemplos aqui para vocês, tá, pessoal? Além disso, acho que o ramo de pet, cara, quantas pessoas você já não conhece atualmente que são pais de pets, tá? Não tô falando para você virar necessariamente veterinário, mas eu tô falando para você, sei lá, se especializar em cuidar de pet, porque eu acredito que esse é um mercado bem amplo, né? Muitas pessoas viajam aí, acabam tendo que deixar o pet com alguma pessoa, né? Eu acho que esse é um mercado aí que tem bastante demanda, entende, pessoal? E as pessoas que estão observando isso aqui conseguem entrar nele da melhor forma. Então são alguns serviços que eu acho que tendem a crescer. Se vocês pensarem em tendências que englobam esses três aqui, dá para vocês conseguir pensar em diversas outras prestações de serviços aí. É um fato também que as pessoas querem ter cada vez menos filhos, né? Já vem aqui corroborado com essa parte aqui do doador de sêmen. E os trabalhos um pouco mais artesanais, né? Que nem eu tava falando. Então, eu coloquei um artesão, mas não necessariamente isso. Então, pode ser que fique ainda mais valioso justamente por ser offline. Então, você faz ali alguma arte, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, justamente pela parte de ser algo que gera mais conexão. Enfim, aquela coisa um pouco mais pessoal, mais sentimental. Você pode fazer justamente inspirado no que a pessoa precisa mesmo, né? E vai garantir com que você continue com o seu serviço por bastante tempo e seja um diferencial gigantesco. E na minha percepção, a maneira que eu mais gosto de continuar sobrevivendo aqui na internet, a maneira que eu acredito que seja realmente o futuro, é a produção de conteúdo, tá? Principalmente no YouTube, vídeos longos, enfim, a conexão com as pessoas de maneira genuína. Eu tô fazendo aqui com vocês, criando uma audiência, então as pessoas estão prestando atenção aí em uma coisa de valor, né? Tô criando uma audiência de valor, criando pessoas que realmente estejam dispostas a discutir com você e crescer junto com você. Você pode também vender um produto, aí tem várias áreas aí do marketing digital, no caso, né? E é bem difícil você conseguir enriquecer prestando serviços, entende, pessoal? Só tô explicando para vocês aqui que vocês precisam escolher serviços que sejam mais valorizados e o porquê da desvalorização do serviço no Brasil. É isso que eu tô explicando para vocês. Porém, a solução para isso, eu dei algumas soluções e agora eu tô te dando, na teoria, a solução que eu acredito que seja a melhor, né? Que é justamente isso, a criação de conteúdo, a criação de um produto, você empreender na internet, então você achar alguma coisa ali que você fala assim, caramba, isso aqui é uma oportunidade, tem pouca gente olhando para isso, tem muita gente precisando disso, vou estudar sobre isso e vou criar um negócio. Perfeito, né? Tem muita demanda aí ainda que precisa ser preenchida na internet, isso é fato, tá? Ainda mais com as inteligências artificiais agora, você consegue escalar seu trabalho bem mais rápido. Mas a maneira que eu acho mais interessante é justamente essa, da audiência do produto. Eu quis explicar aí a respeito de uma experiência pessoal que eu tive no trabalho e que acabou corroborando aí para que eu tivesse a ideia desse vídeo, que é justamente o porquê que o serviço ele tende a ser tão desvalorizado e o produto tende a ser cada vez mais valorizado, entre aspas, né, em todos os sentidos, principalmente pela inflação. Eu sou só mais um distinto, isso aqui é só o começo. Clica aí no próximo vídeo que vai estar aparecendo na sua tela, eu te espero lá.